aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Galera, eu andava meio desaparecido no meu canal, vocês me desculpem, porque faz uns 6 meses que eu não posto vídeo, porque basicamente eu não tinha conteúdo, tá? Porém agora, como vocês devem estar percebendo, eu tô até num cenário novo aqui. Eu já não moro mais em Győr, nós trocamos de cidade, eu estou morando em Budapeste, em outro apartamento, e basicamente porque eu consegui emprego. Estou trabalhando aqui na Hungria. Então, com isso veio uma série de assuntos técnicos, de processos que eu fiz, de recrutamento, de conversas com recrutadores, de entrevistas e de começar a trabalhar, experiência aqui de estar trabalhando com húngaros e documentações, tie card, uma série de coisas. E aí, como eu tenho muita informação agora para compartilhar, eu vou fazer pelo menos 3 vídeos que eu acredito que não serão muito longos. Por isso já se inscreve no canal, dá um subscribe aí no sininho para você receber a notificação de quando esses vídeos forem pro ar. Provavelmente após esse, uma semana, outra semana vai sair outros. Talvez, dependendo da demanda, eu faça um 4º vídeo aprofundando na área de TI. Eu não sei quantos inscritos eu tenho da área de TI, mas se houver uma demanda para isso e pedidos, eu irei fazer um vídeo específico sobre TI. E eu posso também fazer um vídeo sobre a vida no interior versus a vida na capital. Então, comparando Győr com Budapeste. Mas isso também vai depender se houver pedidos para isso, tá? Eu sei que o material para 3 vídeos eu tenho, porque eu já tenho até um script aqui. Dessa vez eu estou organizado. É a primeira vez que eu organizo tão bem um vídeo, porque são muitos assuntos. Bom, pessoal, e o que acontece é o seguinte. Já haviam me perguntado sobre emprego aqui na Hungria. Eu nunca havia falado porque eu não trabalhava aqui. Então não tinha sentido eu querer falar sobre emprego aqui. Eu trabalhava, só explicando como funciona, eu vim para cá em agosto de 2018, trabalhando para o Brasil. Então eu sou um desenvolvedor de sistemas. Resumidamente eu trabalho com plataforma Microsoft, então .NET, C Sharp, com front-end em Angular, em Xamarin. Então eu desenvolvi os meus sistemas aqui, subia eles para repositórios online ou para servidores em produção que as pessoas iriam usar. E pegava o dinheiro que eu recebia no Brasil e mandava para a Hungria. Então eu trabalhava para o Brasil, pegava o dinheiro e mandava para a Hungria. Então era isso que eu estava fazendo, eu estava meio que com uma perna no Brasil ainda. E eu fiz isso porque em agosto, quando eu vim para cá, estava aquela crise da eleição no Brasil. Então vai eleger, não vai eleger, o PT vai ganhar, o Bolsonaro vai ganhar, o Ciro vai ganhar, não sei o quê. E eu imaginava que quando passasse a eleição haveria uma estabilidade, e aí a moeda voltaria a crescer um pouco, a ganhar mais estabilidade e tal. De fato aconteceu, mas não da maneira que eu esperava, porque eu sempre esperei 1 para 1, e na verdade hoje a gente perde de 25% a 30% quando a gente converte entre desvalorização, câmbio, taxas, IOF e tudo mais. Então eu tinha 2 cenários aqui em janeiro. Eu cheguei à conclusão que não ia melhorar tanto, porque apesar de ter trocado todo o governo, o Brasil não tinha estabilidade, a crise continuava. Então começou a conversa da reforma da Previdência. Você sai da crise da eleição e entra em outra crise. E aí eu tinha essa questão de perder 25% a 30%. Pior que isso, aqui na Hungria a área de TI é boa. Não havia por que eu continuar trabalhando para o Brasil. Então, perdendo desvalorização, instabilidade, os salários aqui são bons. Juntou tudo e eu decidi que eu ia ano novo e emprego novo, basicamente. E vamos lá, pessoal. Eu passei por diversas entrevistas, acredito que eu fiz mais de 10 entrevistas aqui. Eu passei por diversos tipos de recrutadores, por diversos tipos de seleções, de testes, e eu colhi muita informação durante todo esse processo. Acho que eu tenho bastante coisa para poder compartilhar com vocês. Esse é o intuito desses vídeos, tá? Do momento que eu decidi que eu ia começar a procurar emprego, até o momento de eu estar trabalhando aqui, o que foi que aconteceu no meio disso tudo e qual é a informação importante para eu passar para vocês. Então vamos lá, pessoal. Quando eu decidi que eu ia procurar emprego aqui, o primeiro passo foi adaptar o meu currículo. Então eu passei o meu currículo todo para inglês, e existe um padrão de currículo europeu geral, e existe um padrão de currículo europeu para TI. Então eles são meio diferentes. O segundo ponto foi o meu LinkedIn, porque eu
traduzi ele todo para inglês, eu coloquei toda a minha experiência lá em inglês, com meu currículo em inglês. E mais do que isso, é uma dica que eu deixo para vocês. Algumas pessoas com quem eu trabalhei no Brasil, eu pedi para que escrevessem depoimentos para mim no LinkedIn em inglês, falando como foi trabalhar comigo, ou como foram os sistemas que eu desenvolvi, para que as pessoas daqui que fossem olhar conseguissem entender. Eu vou falar sobre a dificuldade de você arrumar um emprego aqui como estrangeiro, do idioma, de você não ter experiência aqui, num segundo vídeo. Essa dica ela já vai ajudar nisso. Na minha área existe algo muito importante chamado GitHub, que é um repositório onde você pode colocar projetos, códigos e tudo mais. Então eu disponibilizei bastante coisa no meu GitHub também, para que as pessoas pudessem olhar e ver como é que eu codifico, quais os padrões que eu sigo, como é que é o meu código, a minha documentação. Isso na área de TI é muito importante, na área de desenvolvimento. E aí, pessoal, vamos para um dos principais assuntos desse primeiro vídeo, tá? O idioma. O português aqui ele não serve para muita coisa. Na minha área, na minha vaga, no meu emprego, para nada. Então, eu não consegui o meu emprego com português. Eu consegui o meu emprego com inglês, basicamente, e porque eu sabia um pouco de húngaro também. Eles foram muito simpáticos a isso. Mas o meu emprego, o principal, é o inglês. Então, todas as entrevistas que eu fiz foram em inglês. O meu idioma de comunicação no emprego é 80% inglês. Eu até entendo, eu participo de algumas reuniões em húngaro, consigo entender o contexto e tal, mas é bem difícil. É só um adendo, pessoal, que eu gostaria de falar, que eu lembrei agora. Teve uma menina uma vez que criticou que eu falei húngaro num vídeo, eu não falava húngaro bem. De fato, eu não falo húngaro bem. Uma dica, por que você não faz um canal ensinando húngaro? Porque, pô, criticar é fácil, meu. Criticar todo mundo faz, mas eu seria o seu primeiro inscrito para aprender melhor. Então acho que o importante é você compartilhar a informação e tentar ajudar as pessoas, de repente, né? E aí vamos lá, pessoal. Não estou falando que o português é inútil aqui. Eu conheço pessoas que trabalham com português e inglês aqui na Hungria. Não na área de desenvolvimento de sistema, mas em outras áreas. Tem muitas empresas que abriram centros de call center, service desk, ou mesmo vendas, atendimento para Portugal, para América Latina. Então, o português ele é importante sim, em muitas áreas. Se você falar português com espanhol, que é bem próximo, de repente um italiano, é melhor ainda. Mas o inglês, ele sempre vai estar lá. Mesmo que seja uma vaga português, ela vai ser português com inglês. Porque o idioma de comunicação interno da empresa, ele vai ser inglês. E até mesmo um sistema, um e-mail, um reporte que você vai dar para alguém, vai ser em inglês. Então, o inglês ele é muito importante, tá? Muito mesmo. O que acontece é o seguinte, quando você se candidata para uma vaga, por exemplo, vamos falar de uma empresa grande, uma IBM. O que acontece? Eles não vão te mandar direto para a entrevista. Por quê? Porque se você se candidatar no site e eles te mandarem direto para uma entrevista, eles vão parar alguma equipe para te entrevistar. Então, pelo menos 2, 3 pessoas, um programador, um gerente de projeto, que o tempo é importante e essas pessoas não querem perder o seu tempo. Então, antes, quase sempre, vai te ligar um recrutador. A maioria das vezes ele liga para te testar, para testar o seu idioma. Então, assim, eu recebi ligações de mais de 1 hora. Às vezes, teve uma que deu quase 1h30 de recrutadores falando inglês por telefone. E eles ligam para te testar, tá? Eu respondi perguntas. A maioria quer saber se eu tenho cidadania, por que eu estou aplicando. Grande parte não entende que você é descendente de um húngaro que fugiu para o Brasil, você tem que explicar isso. E existe uma parcela deles que fazem perguntas aleatórias que é para te testar. Então eu respondi até sobre o clima tropical do Brasil. E é claro que a recrutadora não estava muito interessada nisso, mas ela estava tentando testar o meu inglês. Então eles vão cavucando, entre aspas, para testar até onde você vai, para ter certeza que você consegue se comunicar bem, antes de passar você para um outro processo. Então, a grande maioria das vagas isso aconteceu. Então assim, pessoal, tenha em mente que o inglês aqui é uma exceção. Você já está trabalhando num segundo idioma, você já não fala húngaro muito bem, ou não fala húngaro. Eu conheço pessoas que não falam húngaro e trabalham aqui 100% com inglês. Então você já está numa exceção, e você está numa exceção com exceções é ruim.
Então, se você já está no segundo idioma, você tem que dominar ele. Então, assim, pessoal, eu tenho sim uma fluência no inglês. Eu consigo ter conversações longas sobre qualquer tipo de assunto. Isso não significa que eu sou nativo, é bem diferente. O meu inglês, eu cometo muitos erros de gramática, de concordância e tudo mais. Eu não tenho um inglês técnico, para ser sincero, eu estudei em escola durante 6 meses. Eu fiz CCAA quando eu tinha uns 13 anos. E depois eu fiz acho que mais uns 6 meses de um desses cursos online, era English Town, se não me engano. Mas assim, o meu inglês ele não é técnico, ele não é um inglês de ler livros, de estudar e tudo mais, ele é um inglês muito prático, de assistir filmes, séries, desenhos. Eu sempre gostei muito de música, eu era músico, eu tinha uma banda, eu era baixista. E eu catava aquelas músicas de rock, de hard rock, de heavy metal, de tudo mais. E eu ficava traduzindo aquilo para tentar entender. Eu fiz isso durante muito tempo. Então eu tenho um inglês muito prático. Tenha em mente que os húngaros também não são fluentes em inglês, então aqui também existe uma dificuldade. O importante é você entender o que a pessoa está te falando e você se fazer entender. Você se comunicar, tá? Não importa se o verbo foi conjugado da maneira 100% correta, mas você conseguindo se comunicar bem, vai funcionar. Então, eu tenho sim influência, porque eu consigo ter conversações longas. Então, eu tenho inglês pelo menos avançado. Então, não tenham tanto medo de não falar inglês com perfeição. Ah, eu preciso falar inglês 100%, não. Mas você tem sim que saber conversar e saber tocar uma conversação longa e saber se expressar, se comunicar e entender, isso é muito importante. Existe um capítulo à parte aqui na Hungria que teve uma única entrevista que eu fiz e ela não durou 5 minutos. E foi por causa do inglês, porque eu não consegui entender nada que a pessoa estava falando. Isso aconteceu porque era um indiano. E para mim isso é um capítulo à parte. In this video tutorial I will be showing you how to program in Angular 6 with .NET Core. And finally we have this body parser package which is used for the conversion of post data into request body. Now let's install these 4 packages. For that we have to run this command. E assim, pessoal, a pessoa me ligou e começou a falar e eu não estava entendendo sobre o que a pessoa estava falando. Então, ela poderia estar falando sobre um médico, sobre um computador, sobre um cachorro, sobre o prédio, sobre comida mexicana. Eu não conseguia entender as palavras. Então, eu sei que depois de um tempo convivendo com indianos isso melhora, mas para mim que não tem essa vivência e era uma entrevista por telefone, estava no Viva Voz, eram 2 indianos no Viva Voz, eu não entendi nada. E essa entrevista ela foi um desastre, ela durou 5 minutos, porque, sabe, não ia. A última coisa, pessoal, eu tinha gravado alguns trechos de entrevista e eu queria compartilhar nesse vídeo para ter mais substância, para vocês terem a real noção de como é que é o inglês aqui, como é que é uma conversa por telefone e tudo mais. Mas quando eu entrei na minha empresa, logo nos primeiros dias eu descobri que existe uma lei na União Europeia de proteção aos dados muito rígida e sobre qual tipo de informação eu posso ter as pessoas e o que eu posso ou não compartilhar. E infelizmente, devido a isso, hoje eu já sei que eu não poderia postar esse tipo de conteúdo. Gostaria, mas não posso. Então assim, pessoal, tem empregos para português, mas são para português e inglês. Esses empregos são muito bons. Se você tiver um bom domínio do inglês, vai funcionar. Eu já vi gente chegar aqui e conseguir emprego em 2 meses, falando português e inglês muito bem. Tem muitas empresas, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de explicar. Existem muitos centros de atendimento aqui na Hungria, porque as empresas investem aqui, existem muitos benefícios do governo. E pela questão de você estar na União Europeia, mas não estar na zona do euro, então eles conseguem investir e pagar salários não tão caros. Então abriu muita empresa aqui, em várias áreas. E essas empresas, muitas, têm sim um setor de português lá trabalhando, tá? Então tem vaga para português, mas como eu disse, o inglês ele sempre está junto. Então pensem o seguinte: se vocês não falam húngaro tão bem,
você tem sim que ter um nível de inglês legal. Eu gostaria de falar para vocês, não venha para cá com The Books on the Table, vai dar certo e tudo mais. Eu não falo inglês tão bem, tudo, mas eu vou estar mentindo e aí vocês vão chegar aqui, vão passar por dificuldade com relação ao inglês. E eu não quero assumir esse tipo de problema. Então eu estou sendo o mais realista que eu posso. Por final, eu quero compartilhar com vocês, já que eu não posso compartilhar os áudios. Existe um guia da Rise aqui, que é um guia oficial de salários. Eu vou compartilhar também no link desse vídeo, no mais informações ali. E esse guia contém a média salarial para todas as áreas aqui na Hungria. Então você vai achar lá vendas, RH, TI e por aí vai. Então por aí dá para vocês pesquisarem e saber mais ou menos o quanto você vai ganhar. Tem todos os níveis lá de senioridade para a vaga. E aí dá para vocês terem uma base. Basicamente é isso aí. Então se inscrevam de novo, porque vai vir mais conteúdo por aí. Compartilhe esse vídeo, porque quanto mais comentário, quanto mais solicitações e quanto mais perguntas tiver, mais coisas eu vou ter para compartilhar e para falar. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha, porque isso vai ajudar com que eu possa saber o que vocês querem saber e eu possa responder de acordo com a experiência que eu tive. Então me ajudem a fornecer a informação que vocês querem saber de fato. É isso, pessoal, bom fim de semana, desculpem pela edição rápida, pela iluminação ruim, pela a barba que eu não fiz, porque realmente eu estou numa correria muito grande. E eu tô gravando esse vídeo aqui muito rápido, num tempo que eu não tenho. Eu tenho um projeto para entregar quarta-feira agora já. É isso aí, pessoal. Beleza? Bom fim de semana para vocês e nos vemos nas próximas. Beleza? Abraço. Só e uma das coisas que vocês têm que fazer é isso aqui, ó. Isso aqui é uma feira de emprego que acontece em Budapeste. E eu basicamente vim aqui, parei em todos os quiosques e falei com todo mundo. Entendeu? Então tem muitos quiosques, ó. Lá pro outro lado também tem bastante coisa. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui. Vou ficar filmando porque tá todo mundo me olhando, perguntando o que esse maluco tá fazendo. Mas tem empresas de carro. Tá vendo? E aí vocês basicamente vêm aqui, ó, o estádio Papi László. Engraçado porque László é o nome da minha família. E aí vocês vêm até aqui, ó, tem muitas empresas, ó. E aí eu fui parando em todos os estandes de TI, de empresas de TI, de recrutadores e de empresas de RH. Devo ter parado umas 15 aqui, conversei com todo mundo. E façam isso, porque isso aqui também é muito bom para você fazer network e contatos, né? Essa feira acontece a cada 6 meses.